Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, por esta noite tão especial, por esse dia tão maravilhoso de estarmos aqui reunidos neste lugar para celebrar uma data incrível, que não remete apenas à Jovep aqui em Água Fria, mas remete à Jovep no cenário nacional. E é motivo, meu irmão e minha irmã, jovem que está aqui presente, de se alegrar no Senhor, porque você também faz parte dessa história. São 50 anos de história, é muito tempo, amém? E eu quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, que esteja atento a tudo aquilo que o Senhor, Ele tem para falar conosco nesta noite. Desde já eu sou grato a Deus pela oportunidade de estar aqui. Eu sou um improvável para estar aqui, mas o Senhor, Ele é bom. E é bom quando a gente se coloca à disposição do Senhor, sem esperar algo de extraordinário, mas simplesmente viver o ordinário. E aí Deus vai nos levando a experimentar coisas que jamais sonharíamos experimentar. Amém? Há um trecho, meus irmãos, de uma música antiga, lá do século XIX, de Seri Pawtokale, é uma missionária e compositora cristã, que diz assim a letra da música dela: as tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. Dirigida por Deus. A história que é dirigida por Deus passa a entender que Deus, jovem, Ele é soberano. Amém? Escrevendo histórias é um tema dessa celebração. E é um tema que é propício, até porque 50 anos de história não é construída em um dia, isso é óbvio. E não é construída por uma única pessoa, mas é feita por muita gente, amém? Esse departamento, que obviamente ele é formado por gente de carne e osso, chegou até esse momento de hoje porque Deus tem guiado essa juventude. Há pessoas aqui que estão em nosso meio, que já passou por esse departamento, que amadureceu fazendo parte deste departamento, que errou, que acertou, que foi corrigido, aperfeiçoado por Deus para viver os propósitos de Deus. Nós, jovens, e é muito importante frisar isso, nós caminhamos sobre o pavimento de jovens do passado, que hoje são senhores, que são senhoras, e até mesmo alguns já estão guardados em Cristo, mas que construíram essa história que hoje nós estamos aqui desfrutando, mas também deixando legado para a posteridade. Amém? Meus irmãos, isto posto, é importante nós entendermos que essa história, a história da Jovep, a história da tua vida, a história da minha vida, ela é dirigida por Deus. A nossa vida, ela é semelhante a um quebra-cabeça. Todos conhecem aqui o que é um quebra-cabeça? Levanta a mão aí. Amém? Todo mundo conhece o que é um quebra-cabeça. Você junta as peças que aparentemente não fazem nenhum sentido, até que todas juntas formem a imagem proposta com perfeição. Assim é a história dirigida por Deus. Algumas coisas que vivemos parecem não ter sentido algum, parece estar fora do eixo. Entretanto, quando elas vão se somando, aos poucos formam o quadro geral da nossa vida, que revela o propósito. Quem está entendendo, diga amém. O lugar onde nós temos, nossas características, nossas dores, aflições, limitações e fragilidades são peças que se encaixam e formam o grande quadro que dá sentido a tudo. É como diz a palavra de Deus em Romanos 8, 28.
E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nada que acontece na minha vida, olhe para cá, nada que acontece na tua vida é por acaso. As aflições que você passa, as dores que você já passou, as incertezas, as dúvidas, as tragédias, nada, absolutamente nada é por acaso, mas é Deus escrevendo a tua história, é Ele que dirige a tua história. Aleluia, louvado seja Deus. Isto posto, meus irmãos, ao ler e meditar na Bíblia Sagrada, nós notamos inúmeras histórias de pessoas comuns. Não são pessoas extraordinárias, porque quem opera o extraordinário é Deus. Mas são pessoas comuns, meus irmãos. Pessoas que foram chamadas por Deus para viver esse extraordinário. Posso ouvir um amém? Amém. Dito isto, abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11, e nós vamos ler do versículo 23 até o versículo de número 26. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 23 até o versículo de número 26. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica. Eu espero, mesmo. Hebreus 11, versículo 23, já no finalzinho, já chegando no final da Bíblia, antes de Tiago. Diz assim, meus irmãos: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E o 26, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Amém? Meus irmãos, é importante nós ressaltarmos a importância de vivermos o ordinário, viver as coisas comuns. Às vezes, nós temos a ansiedade, até mesmo o desespero, de ser alguém extraordinário, de estar no centro das atenções, dos holofotes, em estar em cima de nós. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que nós precisamos desfrutar das coisas comuns. Há um escritor que ele diz: a coisa mais extraordinária do mundo é o homem comum, uma mulher comum e os seus filhos comuns. E esse é o primeiro ponto que eu quero falar com você para entender o propósito de Deus. Viva o ordinário. Os pais de Moisés, como mostra o texto bíblico aqui, graças à sua fé em Deus, eles perceberam o propósito de Deus na vida do seu filho. Eles desobedeceram o decreto de Faraó e guardaram da morte o seu filho por 3 meses. Eles não fizeram nada de extraordinário, meu irmão. Eles simplesmente entenderam o propósito e estavam dispostos a enfrentar o processo. Ou seja, eles se colocaram em risco em amor pelo seu filho. Qualquer pai que está aqui, qualquer mãe que está aqui, faria a mesma coisa que os pais de Moisés fizeram: proteger o seu filho. Isso não é extraordinário, meu irmão. Isso é a coisa mais comum que tem: o pai e uma mãe zelar, proteger pela vida dos seus filhos. E eu quero que você entenda isso, jovem,
que você procure viver a vida no comum, no dia a dia. E é nesse dia a dia que Deus vai se revelando a você em cada detalhe que você vai realizando. Desde um simples estudar, de levantar, de tomar um café, de acordar, de abrir a janela, em um lazer. Em tudo isso, em cada atitude dessa, em cada atitude comum da sua vida, Deus, Ele se revela a você. Aleluia. Os pais de Moisés não colocaram a sua vida em risco, porque sabiam que Moisés seria um grande profeta, usado por Deus e libertador do seu povo. Eles fizeram isso porque eram pai e mãe e sabiam da sua missão. Entenda isso e eu quero que você preste atenção nisso que eu vou falar agora. Enquanto você está indo fazer o comum, Deus já está preparando o inesperado. Enquanto você faz o ordinário, Deus, Ele prepara o extraordinário. Porque a sua história é dirigida por Deus. Você não precisa ter medo do que vai acontecer a você. Confie em Deus e viva a sua vida. Aleluia. Isso faz me lembrar do propósito de Deus que Ele estabeleceu para todos nós. Está lá em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, jovem, que você deve fazer, tem que ter o intuito de Deus ser glorificado. Se Deus não for glorificado no teu comportamento, na tua maneira de agir, na tua maneira de pensar, no teu caráter, você está caminhando errado, você está caminhando erroneamente. É hora de repensar e entender o que Deus está querendo de você. E o que Deus está querendo de você é que você viva uma vida para a glória dEle. Aleluia, aleluia. É interessante, meus irmãos, que Deus, Ele não está à procura de pessoas que façam o extraordinário. Deus, Ele não está procurando pessoas que sejam fora da curva, sejam pessoas excepcionais. Não, meu irmão. Deus, Ele está à procura daqueles que se consideram nada, daqueles que se consideram frágeis, daqueles que se consideram limitados, daqueles que se consideram um nada neste mundo. É desses que Deus está à procura, porque a glória é dEle, não é minha e não é sua. É Ele que dirige a nossa história, é Ele que escreve a nossa história, é Ele que é soberano. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Então viva o ordinário, meu irmão. Viva a sua vida. Você trabalha? Trabalhe, meu irmão. Faça tudo para que Deus seja glorificado. Você estuda, estude, dê o seu melhor. Você vem para a igreja, meu irmão, vem adorar a Deus. Não se preocupe com o interesse de tipo, não, eu quero ter um cargo na igreja, eu quero ser um pastor, eu quero ser isso, aquilo, outro. Meu irmão, adore a Jesus. Viva para a glória de Deus. E Deus, Ele vai moldando a tua história. Moisés, em nenhum momento da sua vida, na realeza egípcia, ele pensava que um dia seria um grande profeta e libertador. Mas como eu disse no início, a nossa vida, meu irmão e minha irmã jovem, é como esse quebra-cabeça. Tem coisas que a gente passou na nossa infância. Às vezes, alguns de nós que estamos aqui foram criados em famílias disfuncionais. Alguns nem conhecem o pai porque abandonou. Há aqueles que é fruto de um estupro, mas ainda assim Deus, na sua soberania, Ele escolheu você, aleluia. Você não é obra do acaso, meu irmão. Você não chegou aqui por causa dos astros, não. Você chegou até aqui porque a mão protetora, a mão poderosa, a mão que provisiona todas as coisas de Deus guiou você até aqui. Aleluia. Entenda uma coisa. A gente vive o ordinário e Deus, Ele utiliza os seus meios misteriosos ao nosso favor. A gente não entende, meu irmão. Eu tenho certeza
que tem coisas que aconteceu na sua vida recentemente que você não entende por que aconteceu. Mas Deus, ainda assim, Ele usa essas coisas para que os seus propósitos sejam estabelecidos. Os meios de Deus, às vezes, parecem misteriosos para nós. Há situações em nossa vida que não entendemos o porquê da coisa. Não entendemos qual é a finalidade de ter acontecido isso. Mas eu agi correto, eu andei por aqui, eu obedeci e me aconteceu isso. Mas eu fiz tudo certinho. Não procure entender, senão você vai endoidar. Procure descansar na soberania de Deus, meu irmão. Procure descansar no travesseiro que é a soberania de Deus. Quando a gente entende que Deus é soberano, meu irmão, a gente consegue descansar nele e entender que tudo coopera. Eu amo a Deus, então tudo coopera. Eu espero em Deus, então tudo vai cooperar para que o propósito dele seja estabelecido na minha vida. Posso ouvir um amém? Amém. Queridos, quando confiamos em Deus, quando nós depositamos a nossa confiança nesse Deus que é soberano, ainda o que apresente na nossa frente seja uma incógnita, Deus, ele se moverá e revelará a sua providência, meu irmão. Há momentos que você não vai ver nenhum sinal de Deus. Há momentos, jovem, que você vai pedir, eu quero sentir, Senhor, e você não vai sentir nada. Mas o que você precisa fazer, o que eu preciso fazer quando isso acontecer, é continuar crendo nesse Deus poderoso, porque no momento certo, Ele vai se levantar, e Ele vai agir, e Ele vai agir ao meu favor e ao teu favor. Aleluia, louvado seja Deus. Moisés, ele foi educado e criado para ser um faraó, para ser um rei. Porém, sua fé no propósito de Deus fez com que ele recusasse os prazeres do mundo. Será que você consegue imaginar um homem criado na realeza egípcia, tendo acesso direto a todos os prazeres que eram oferecidos ali, sabendo que ele tinha muitas riquezas, e ainda assim ele perceber, não é isso que Deus quer para mim? Quantos de nós estamos dispostos a fazer renúncias, a trocar o sucesso que esse mundo oferece, a abrir mão da fama que esse mundo oferece, a abrir mão dos prestígios que esse mundo oferece, entendendo que o que nos aguarda, meu irmão, é perseguições, o que nos aguarda é sofrimento, o que nos aguarda, meu irmão, é dias difíceis. Mas nesses dias de sofrimento, nesses dias difíceis, nesses dias de perseguições, o Senhor sempre estará conosco. Não se engane achando que os nossos dias é algodão doce, meu irmão. Não se engane, jovem, que quando você chegar na escola, quando você chegar na universidade, você vai encontrar vida fácil e dizer, eu sou crente, tudo bem. Não, meu irmão. Tem pessoas que têm vergonha de dizer que é evangélico, de dizer que é crente, por causa da minha reputação. Que reputação, irmão? Nós não precisamos estar preocupados com a nossa reputação. Nós precisamos estar preocupados em agradar a Deus, em viver uma vida santa, em andar na verdade, em viver a verdade, e a verdade dá testemunho de nós. Aleluia. E Moisés não estava mais preocupado com isso. Moisés entendia quem era o povo dele, meu irmão. Moisés entendia que ele é fruto de uma nação que estava sendo subjugada durante pouco mais de 400 anos. E será que não foi para isso que Deus me levantou? Moisés poderia ter se perguntado. Quando ele viu indivíduos que eram o seu povo sendo humilhado, ele agiu da maneira imprudente e impulsiva. Ele assassinou um egípcio. E não era isso que Deus estava preparando para Moisés. Como assim? Um assassino? E a partir daquela atitude dele impulsiva, ele fugiu. Foi para o deserto de Midian. Se encontrou com aquele que seria o seu sogro, Jetro.
e foi apacentar ovelhas. Isso aconteceu quando ele tinha 40 anos, meus irmãos. E às vezes a gente não entende o processo que estamos passando, e a nossa geração, que é miojo, que é tudo assim, ó, é rápido. Tem que acontecer agora. Eu tenho que ser milionário antes dos 30 anos. Não, meu irmão, vá com calma. Eu tenho que ter meu carro quando completar 18 anos. Eu tenho que ter minha casa própria antes de 25 anos. Eu tenho que ter. Não, meu irmão, calma. Sem pressa. E é por isso que a nossa geração é uma das gerações mais ansiosas que tem. Porque quer tudo para ontem. Tem que respeitar o processo, meu irmão. E o processo, muitas das vezes, é doloroso. A história que Deus ele começou a escrever, que é a tua vida, você já começa a perceber que tem altos e baixos, que a vida não é um mar de rosa, que tem luta, que tem prova, que tem sofrimento, que nem tudo que você quer você tem. Então você vai aprendendo e Deus vai moldando você. E Deus quer que você entenda o propósito que Ele tem na sua vida, meu irmão e minha irmã. Aleluia. Moisés até ali, não, vou viver minha vida no deserto, eu vou fugir, querem me matar. E ele fez isso. E começou a viver a vida dele comum. Se casou, teve seus filhos e viveu pastoreando ovelhas no deserto. E foi vivendo, meu irmão. E é isso que eu e você tem que fazer. Viva a vida, meu irmão, para a glória de Deus. Faça o que você tem que fazer e faça. E no momento certo, o Deus que te chamou, Ele vai até você e vai mostrar para você por que Ele te chamou. Existem pessoas muito preocupadas. Meu Deus, mas eu tenho que ser isso, mas eu tenho que ser aquilo. Meu irmão, descansa em Deus e viva a vida. O texto bíblico vai mostrar que Moisés estava durante 40 anos vivendo ali no deserto de Midian, mas algo da vida comum dele chamou a atenção. Naquele dia específico no deserto, algo comum se tornou extraordinário. Era comum no deserto um arbusto pegar fogo. A diferença é que aquele arbusto, aquela sarça, ela queimava e não se consumia, meu irmão. Você já parou para pensar que na sua vida comum que você vive, Deus ele tem feito coisas extraordinárias, mas às vezes você não está conseguindo perceber, porque os seus olhos estão fechados. Que os seus olhos estejam abertos para você ser surpreendido nas coisas comuns da vida, meu irmão. No abraço, no dizer eu te amo, na companhia de amigos e família. Isso é extraordinário, meu irmão. Mas a gente não está conseguindo perceber mais isso. E Deus se revelou a Moisés em um contexto comum da sua vida. Uma sarça ardendo em fogo que não se queimava. Amém? Deus se revela a Moisés na ferida aberta de seu passado. Veja os mistérios em torno da vida de Moisés. Como é que pode? Quem de nós chamaria um assassino para libertar um povo? Seja sincero. Quem de nós daria chance para alguém que cometeu um ato imoral para fazer algo extraordinário? É por isso que Deus não é nós, meu irmão. É por isso que Deus não olha como o homem vê, porque Deus ele olha o coração. A gente olha o que está ao nosso alcance, mas Deus olha no profundo, meu irmão, da alma. E por que nós devemos julgar os outros? Pelos seus erros do passado. E se Deus fosse julgar Moisés pelo seu erro do passado, meu irmão, mas não, Deus ele olhou Moisés, não na sua situação quando ele caiu, Deus estava olhando Moisés no dia que ele iria libertar o povo da mão de Faraó. Aleluia. E entenda isso, meu irmão. Deus ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir aquelas que acham que são sábias, meus irmãos. Deus ele escolhe os fracos para mostrar que Ele é o forte, meu irmão. É por isso, meu irmão, que nós estamos aqui. É por isso que nós estamos avançando. É por isso que a igreja do Senhor continua avançando, porque Deus não escolhe os fora da curva. Deus não escolhe os excepcionais. Deus escolhe aqueles que estão dispostos a viver para a sua glória.
Quantos aqui estão dispostos a viver para a glória de Deus? Quantos, sinceramente, estão dispostos para viver para a glória de Deus? Cantou-se uma música aqui, ó, se a minha mão não for para te tocar, arranca ela. Se meu coração não for para te sentir, tira ele. Você já parou para pensar nisso? A tua mão está tocando o Senhor? E por que está cantando que quer que arranque minha mão se não for para te tocar? Tira meu coração se não for para te sentir. Meus irmãos, viva a vida para a glória de Deus, meu irmão. Ah, mas eu caí ali, irmão. Eu estou pensando em parar. Não, se levante. Não pare não, continue. Viva o propósito de Deus na sua vida. Não é para você parar, é para você continuar. Às vezes cambaleando, às vezes errando, às vezes caindo. Mas se levante, junte os seus joelhos, vá firme caminhando e viva para a glória de Deus. Não pare. Aleluia. Entenda uma coisa, é Deus que está dirigindo a tua vida, meu irmão. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê mesmo que Deus que está dirigindo a tua história? É Deus que está dirigindo a tua vida, meu irmão e minha irmã. Se é Deus que está dirigindo a tua vida, então não se preocupe com as provas, com as lutas, ainda que você esteja como Moisés no deserto, lá sozinho, distante do seu povo, distante da sua família. É Deus que está cuidando de você, meu irmão. Se é Deus que está cuidando de você, é Ele que se responsabiliza. Deus, Ele é especialista em trabalhar em meio às nossas dores. Ele é especialista em trabalhar em meio às nossas tragédias e canalizar a fim de vivermos o propósito. Às vezes, meus irmãos, a gente faz besteira. Às vezes a gente age pelo impulso. Às vezes a gente toma decisões precipitadas e a gente mesmo quebra a cara por causa disso. Mas ainda assim, Deus ele é tão bom que usa as besteiras que a gente faz para cumprir o seu propósito, meu irmão. Eu acho que agora nesse momento você está pensando assim, poxa, eu fiz aquela besteira e Deus é tão bom comigo, onde eu estou hoje? Deus é bom mesmo, meu irmão. A misericórdia de Deus é grande. Louvado seja Deus por isso, amém? Por fim, meus irmãos, Deus, Ele é o Senhor da história. Alguns vão dizer assim, ah não, Deus Ele criou o universo, Deus Ele criou o mundo e deixou os homens sós. Ó, resolve aí teu B.O. Eu já criei tudo, agora é vocês e a sorte. Deus não fez isso não. Deus Ele criou, mas Ele não nos abandonou. A palavra de Deus nos diz que Ele tinha uma promessa. Eu enviarei para vocês o Emanuel, é o Deus conosco. Ele está conosco, meu irmão. A gente sendo fraco e pecador, Ele está conosco, dirigindo a nossa história, escrevendo a nossa história, a fim que venhamos cumprir o propósito dEle. A palavra de Deus nos diz em Colossenses 1, 16, 17, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aleluia! Cristo é tanto o agente como o alvo da criação. Ele é o Senhor de tudo que existe, meu irmão. O mesmo Deus que chamou Moisés lá no deserto, é o Deus que hoje está aqui através do Espírito Santo, falando com você e dizendo para você, a obra que eu comecei na tua vida, eu vou completar, aleluia. A história que ele começou, meu irmão, ele vai terminar. A história só termina quando Deus diz, finalizei. Enquanto ele não falar, ele vai continuar escrevendo, meu irmão. Em meio às tuas dores, em meio às tuas aflições, em meio às tuas decepções, é Deus que vai juntando tudo a fim que cumpra o propósito. Mas não desista, meu irmão. Não desista. Alguns jovens têm tentado desistir. Alguns jovens têm se lançado em um poço sem fundo, achando que não há mais solução para as suas dores.
Mas Deus me envia nesta noite para dizer a você: quem disse a você que não tem solução? Jesus é a solução, meu irmão. Não é Ele que te criou? Não é Ele que te formou e Ele erra? E Deus tem plano B, meu irmão? Deus só tem plano A. Nenhum dos planos do Senhor podem ser frustrados, aleluia. Tudo aquilo que Ele fez, Ele faz com a finalidade, a sua glória. A sua vida é para a glória dEle. Ainda que hoje você esteja no pecado, no mundo, ainda assim, Deus, Ele quer te usar nesta noite aqui, para que você reconheça que você é um pecador e Ele é o Salvador. Se renda à soberania de Deus. Aleluia, aleluia. Os acontecimentos associados à vida de Moisés mostram claramente a operação poderosa da providência de Deus, a fim que seu propósito seja executado. Como é que pode, meu irmão, uma criança, ainda de meses, ser colocada em um cesto em meio ao rio Nilo, estando ali sujeito ao ataque de algum crocodilo ou de qualquer outro animal, à correnteza do rio, mas não por acaso foi parar no palácio de Faraó, onde a filha de Faraó o encontrou, e onde a própria mãe de Moisés acabou sendo a babá dele. Isso é acaso? Não, meu irmão. É a mão de Deus, meu irmão. Nada na tua vida é por acaso, entenda isso. Sempre foi a mão de Deus. A mão de Deus vai guiando a tua vida. A mão de Deus vai guiando a vida do teu filho, da tua filha. A mão de Deus vai guiando a vida desses jovens aqui para um propósito maior. Aleluia! Deus nos chamou para viver o seu propósito, meu irmão. Alguns de nós não vai ser feito Moisés. Não vai estar na vitrine, no holofote, meu irmão, para cumprir um determinado propósito. A maioria de nós, quiçá todos nós, estaremos no anonimato. Mas é no anonimato também que Deus usa, meu irmão. É no anonimato também que Deus faz o extraordinário. Por trás das cortinas, Deus também faz o extraordinário, meu irmão. Aleluia, amém? Deus, meus irmãos, Ele não trabalha com improviso. Eita, deu errado aqui, eu vou mudar. Não, meu irmão, Ele não faz assim não. Quem faz improviso sou eu e você. Mas Deus não. Aquilo que Ele planejou, Ele vai executar. Aleluia. Então tenha esperança, meu irmão. Eu não sei como você adentrou aqui por essas portas, talvez desesperançoso, desesperançosa, mas entenda uma coisa: Deus, Ele não trabalha com improviso. O que você passa hoje, Deus, Ele vai usar para beneficiar outras pessoas através de você. As tuas dores, os teus dilemas, as tuas dúvidas, as tuas lágrimas que tu derrama hoje, entenda uma coisa, lá na frente, Deus, Ele vai usar você para abençoar outras pessoas. Aleluia. Que vai mudar a história da minha vida e da minha família. Um sim ou não, seja sim ou não, vai mudar a história da minha vida. E a gente não sabe o que pode acontecer com o sim ou não que a gente dá, porque é ocultado à nossa vista o futuro. E o que nós devemos fazer? É orar a Deus, meu irmão. Qualquer decisão que a gente for tomar, ore a Deus. É isso que Deus quer para a minha vida? É isso mesmo que Deus tem planejado para mim? Então ore e espere a resposta do Senhor. Eu garanto a você, a resposta virá. Eu não estou dizendo que Ele vai fazer o que você quer. A resposta virá. Amém? O propósito de Deus garante o bem para o seu povo. Para eles, isso não significa necessariamente facilidade e tranquilidade, mas sim ser como Cristo. Servir a Cristo, ter Cristo como Senhor, não vai garantir você prestígio, não vai garantir para você sucesso, não vai garantir para você vida fácil, mas eu garanto uma coisa para você: ser amigo de Cristo, ter Cristo como Senhor, vai garantir a você a vida eterna, vai garantir a você o céu. Essa história que está sendo escrita pelo Senhor, meu irmão, vai ter um fim aqui nessa terra, com certeza vai ter, mas será uma transição.
será a transição para uma história de eternidade. Aleluia. A história que nós vivemos aqui, cada um de nós temos a nossa história aqui, ela vai se findar para começar uma nova história na eternidade com Cristo, meu irmão. Se você quer viver uma vida eterna com Cristo, hoje é o momento de você entregar a direção da tua vida para aquele que tem todo o domínio e controle sobre todas as coisas, que é Jesus. Aleluia. A providência de Deus governa de modo a garantir que tudo que nos acontece coopera para o nosso bem supremo. A história da nossa vida está sendo escrita por Deus. É Ele que põe vírgula e ponto final. A última palavra é dele, meu irmão e minha irmã. Portanto, viva para a glória de Deus. Viva para se deleitar nele. Você já se deleitou em Deus no dia de hoje? Você no dia de hoje já parou para contemplar a majestade desse Deus Todo-Poderoso? Você durante esta semana parou um minuto para perceber o quanto a bondade do Senhor é gloriosa? O quanto a bondade de Deus tem te acompanhado, a misericórdia dele tem te acompanhado? Aleluia. Desfrute da vida comum, desfrute do anonimato. Não fique atrás de grandeza ou de coisas extraordinárias. Viva a vida comum, viva o ordinário, e Deus garantirá que você experimente uma vida extraordinária. Aleluia. Busque a Deus, viva o propósito de Deus, viva em santidade, jovem. Santidade é necessário viver. Fuja do pecado, viva a vida com Deus, ande com Deus e Deus andará com você. Você experimentará de uma vida extraordinária quando você entender o quanto é necessário viver para a glória de Deus, porque é Deus que dirige a sua história. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar por você. Em nome de Jesus, ó Deus eterno, tira, Senhor, dos seus corações todas aquelas dúvidas capciosas, Senhor, que levam eles a entristecer, a se isolar como no fundo de um buraco e se esconder de Ti, Senhor. Você está disposto mesmo a abrir mão de tudo? Você está disposto a colocar a sua vida em risco em amor ao Senhor? Se você nesta noite tem colocado a sua vida nas mãos do Senhor, saiba de uma coisa: é Ele que está dirigindo a tua vida, é Ele que te vai conduzir para os propósitos dele. Aleluia. Eu quero que você entenda: você não pode sair hoje deste lugar